Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Felipe, auxiliar na Igreja do Relógio, na Avenida Mateu Bem. E hoje eu venho aqui falar um pouquinho da Palavra de Deus com vocês, que se encontra no livro de Atos 16, no seu versículo 19 ao 26. Se os seus irmãos quiserem acompanhar aí na sua casa, através do seu smartphone ou da sua Bíblia, fiquem à vontade. A palavra de Deus, em Atos 19 ao 26, diz assim, um subtítulo: Paulo e Silas açoitados e presos. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes deram muitos açoites, o lançaram no cárcere. À noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? A palavra de Deus vem dizer que Paulo vem para a sua segunda viagem missionária, sendo que sua primeira viagem missionária ele estava em companhia de Barnabé, seu parceiro de ministério. Deus escolheu bem em separá-los. Barnabé seguiu para um lado e Paulo seguiu para o outro. Deus colocou Silas ao lado de Paulo, e Paulo ele vai para a sua segunda viagem missionária, quando ele chega até a cidade de Filipos. A segunda viagem de Paulo, ele chega até a cidade de Filipos. Cidade de Filipos era uma cidade de costumes romanos, porque os romanos, naquela época, os soldados, quando se aposentavam, eles geralmente iam para essa cidade, depois da sua aposentadoria, viver nessa cidade. Paulo e Silas, eles chegam nessa cidade. Se você voltar um pouco no texto, Paulo ele ganha Lídia e sua família e batiza. A palavra de Deus diz que ele batizou toda a família de Lídia e Lídia. Lídia era uma mulher temente a Deus. Paulo pregava o evangelho nessa mesma cidade. Paulo, durante dias, foi perseguido por uma jovem possessa de um demônio de adivinha, que seguiam eles, dizendo: eis aqui esses homens de Deus que proclamam o evangelho do céu, o evangelho da salvação. Só que Paulo ele se perturbava com aquele demônio que estava nela, porque aquilo não vinha de Deus. Sabemos bem que ela dizia a verdade, que Paulo e Silas eram homens de Deus que proclamavam o evangelho da salvação. Mas quando a gente está na verdade, a gente conhece quem está na verdade. Paulo sabia que aquilo ali não provinha de Deus, porque quando aquela menina loucamente falava que eles eram homens de Deus que proclamavam o evangelho, em vez de trazer o povo para perto, assustava, levava o povo para longe. Paulo ele se irrita, ele se incomoda, então expulsa aquele demônio da menina. A palavra de Deus diz que aquela menina ela tinha dois senhores, os donos dela, que lucravam com aquela menina, com aquele espírito de adivinha, porque a menina adivinhava pela cidade, então eles ganhavam dinheiro. Então eles caluniaram Paulo e Silas, dizendo que eles estavam causando tumulto na cidade. Não era proibido pregar o evangelho de Deus, não era proibido pregar o evangelho naquela cidade, mesmo ela sendo romana, mas naquela cidade ela tinha uma lei, e a lei era: qualquer tumulto sendo do cristianismo, pregando a palavra ou qualquer outra coisa, era motivo de ser preso. E Paulo e Silas, eles pregaram o evangelho, eles salvaram, eles libertaram, mas mesmo assim eles foram caluniados.
Se você voltar lá no capítulo de número 9 de Atos, quando Paulo, ele está ainda como Saulo, ele vai a Damasco. Saulo, ele ainda perseguia os cristãos. Paulo, ele não estava ainda convertido, o nome dele era Saulo. Quando Jesus se encontra na estrada de Damasco com Saulo, Saulo ele fica cego e entra até Damasco. Numa visão, Deus manda o seu servo Ananias ir até Saulo orar por ele. Ananias pergunta a Jesus se ele conhecia aquele Saulo. E Jesus falou: eu conheço, esse é para mim e eu vou ensinar a ele que compensa, vale a pena sofrer pelo meu nome. Jesus, quando nos chama, Jesus, ele vai nos ensinar que vale a pena sofrer pelo Evangelho. A Bíblia diz que nesse mundo passareis por aflições, mas tem bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Eu, quando diz eu, é Jesus. A Bíblia diz que Paulo ele está pregando o Evangelho, ele está salvando, ele está libertando, mas mesmo assim ele vai preso. Mas quando Paulo ele vai preso, eles mandam colocar Paulo e Silas num cárcere mais fechado, porque tinha dois tipos de cárcere. O mais aberto, que os presos ficavam soltos, e o cárcere interior, onde os presos ficavam perto do esgoto, onde os presos ficavam amarrados num tronco, não tinha convívio com ninguém. Mas Paulo e Silas não deixaram se abater com aquela situação. Paulo e Silas não deixaram parar de proclamar o Evangelho. Os homens limitaram eles do ir e do vir, mas a palavra de Deus eles não puderam prender. Paulo começou a orar, Silas começou a cantar, depois eles trocavam, oravam, um cantava, o outro orava, e a palavra ia entrando naquele cárcere. Quando deu meia-noite, Deus mandou um terremoto, os cárceres caíram por terra, eles ficaram soltos, e os presos escutavam, o carcereiro acorda assustado. Quando ele vê que os cárceres estão no chão, eles falam: os presos fugiu, é melhor eu me matar. Quando ele puxou a espada para se matar, Paulo grita lá do fundo da sala: não faça isso, porque ninguém saiu daqui. Precisamos entender o objetivo de Deus nas nossas provas. Nós não passamos por provações à toa. Paulo e Silas, eles entram dentro daquela cadeia, mas mesmo assim proclamam o Evangelho. Eles entenderam que tinha um propósito de Deus dentro daquela cadeia. E quando eles proclamam o Evangelho, o carcereiro viu que as cadeias estavam abertas, mas eles não saíram. Então ele se prostra aos pés de Paulo e diz: eu quero conhecer esse Deus aí que você serve. Paulo diz: você quer conhecer? Quero. Eu vou te levar para minha casa. O carcereiro levou Paulo e Silas, curou as feridas, e Paulo e Silas ganhou a casa do carcereiro. Nós precisamos entender que o Evangelho de Deus, nesse mundo que nós estamos, nós iremos sofrer perseguições, calúnias, nós vamos, certos momentos, ter privações, mas o Evangelho de Deus, ele tem que ser pregado. E para encerrar a minha participação, eu quero ler em Eclesiastes 3, no livro de Eclesiastes 3, do 1 ao 8, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, é tempo de morrer, é tempo de plantar e é tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraços. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz.
Essa é a obra de Deus nessa terra. Há tempo para todas as coisas. Essa é a palavra de Deus. E eu agradeço que vocês fiquem com essa palavra no seu coração. Amém? Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Meus irmãos, estamos aqui de volta. Agradeço a oportunidade primeiramente a Deus. Agradeço a oportunidade ao meu pastor, presidente pastor Derode Andrade, pastor Ana Suzy, meu pastor da Igreja do Relógio, pastor Roberto França. E convido a todos a estar presente na nossa igreja, a Igreja do Relógio, que se encontra na Avenida Mateu Bem, no número 2967, São Mateus, aos cultos de terça e quinta às 7h30 e de domingo às 5h30 da tarde. E eu convido vocês a estar aqui na nossa sede, aos cultos de doutrina, de quarta-feira. Começa às 7h30 da noite, na nossa igreja sede, Avenida Mateu Bem, 263. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma ótima noite. Deus abençoe, fiquem com Deus. Amém.